Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui com nossas entrevistas aqui com as autoridades aqui dos assuntos, né? Entrevistamos já vários senseis e hoje a gente vai mudar um pouquinho, variar um pouquinho, a gente vai entrevistar um professor de educação física com várias especializações aqui, que eu estava vendo aqui o currículo dele aqui, eu até parei de ler na metade, porque é muita coisa. O cara é bom. Aí a gente vai procurar estudar conhecimento para vocês aí do projeto do Instituto Bons Ventos, certo? Primeiramente, agradecer aí o Anderson aí que sempre está nos ajudando aí no projeto, lá junto com o João Eudes. Sempre que a gente precisa lá, ele dá uma força. E agora também, quando eu cheguei, entrei em contato com ele de pronto, sem nenhuma rodeio, disse que poderia contar com ele e a gente agradece demais, viu, Anderson? Isso aí de você. E dizer que também que se precisar da gente, que for, a gente está aí, certo? A gente vai começar aqui fazendo umas perguntinhas básicas aqui e gostaríamos que você respondesse da forma mais tranquila possível, sem ser muito técnico, certo? O mais compreensível possível, certo? A primeira pergunta, cara, que eu queria fazer, e eu acredito que todos os pais que têm filhos jovens, crianças e adolescentes, gostariam de saber também, e é muito importante, é a importância da atividade física para o desenvolvimento da criança e do adolescente. O que é que a atividade física ela traz de bom para a criança e para o adolescente? Ótima pergunta. Antes de qualquer coisa, antes de começar a responder, a recíproca verdadeira a respeito do respeito e consideração que eu tenho tanto por você como pelo William, e de forma nenhuma que eu iria negar um convite de vocês, até porque eu conheço o trabalho de vocês dois, eu conheço o trabalho do Instituto Bons Ventos, eu conheço a índole dos dois e obviamente que de pronto eu aceitei. Para mim é uma honra, podem ter certeza, de poder participar, de poder passar informação para as pessoas e mais através de dois grandes desportistas e propagadores da prática esportiva saudável que são vocês dois. Então, antes de qualquer coisa, abraçá-los, tá? Em meu nome e também em nome do João Eudes, que sempre nos ajudou, porque vocês merecem e eu acho que eu encurto por aqui, vocês merecem, tá? Vamos lá, a resposta da tua pergunta inicial. Quando se trata da questão só refaz aí, Paulo, bem rapidinho, só para não poder, porque eu perdi o fio da meada aqui. A importância da atividade física para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Pronto. Quando se fala da importância da prática do exercício físico para as crianças e também para os adolescentes, a gente tem que entender duas coisas iniciais. Exercício físico e atividade física. São duas coisas diferentes. Atividade física é tudo aquilo que eu faço sem a supervisão de um profissional, de alguém qualificado, no caso de vocês dois, dos senseis, de mestres e também de professores como vocês são, dentro do Instituto Bons Ventos. Tá? O exercício físico é aquilo que eu faço de maneira orientada, e no caso muito bem orientada por vocês. Então, antes de qualquer coisa, o exercício físico ele é altamente importante para o desenvolvimento amplo e global. Vamos começar pela questão da criança. Quando a gente fala da questão de desenvolvimento, as pessoas às vezes se colocam em cima de desenvolvimento motor, porque falam de movimento e a educação física, ela pode se direcionar de cara para a questão motora, a questão física, a questão de gerar prazer da prática do exercício físico. Porém, a educação física ela se coloca em três vertentes quando nós falamos de psicomotricidade. De maneira real, o que é psicomotricidade? É tudo aquilo que eu executo e que eu vou ter um feedback da criança, ou seja, vou ter uma resposta. Eu dou o estímulo e eu tenho uma resposta. E eu posso ter três tipos de estímulos, Paulo. Eu tenho o estímulo motor, que é o de movimento, tá? Eu tenho o estímulo cognitivo, que é aquilo direcionado à questão da inteligência, das situações que são passadas dentro dos gestos técnicos da modalidade e outras situações. E eu tenho os estímulos afetivos sociais, que é tudo aquilo direcionado, como, por exemplo, o judô que ele é uma ótima modalidade direcionada para a melhoria do caráter, da formação pessoal de uma criança, por exemplo. Ele ajuda no caráter formador. Estou correto? Exatamente. Pronto. Então, quando se trata de exercício físico orientado, e volto a dizer, muito bem orientado como é por vocês, a importância ela é ampla.
Por quê? Porque ele mexe com o corpo, mexe com a mente e mexe, vamos dizer assim, com as emoções, tá? Com a formação da personalidade do jovem, da criança. Consequentemente, como uma criança ela é vista como um ser em completa formação, consequentemente, o que é que eu vou fazer? Eu vou tornar um jovem com valores éticos e morais, porque a modalidade do judô, por exemplo, especificamente, ela se direciona para uma boa formação ético-moral, tá? Dentro de padrões motores, ela trabalha demais a velocidade de reação, por exemplo, o raciocínio rápido, a questão de força e pressão, como, por exemplo, na pegada do kimono, o ensinamento como direcionamento de autodefesa, também como a criança aprender a cair, como, por exemplo, é uma das situações a serem colocadas, e dentro também das técnicas direcionadas específicas do judô. Quando eu falo de fatores cognitivos, direcionamento como lateralidade, direita e esquerda, melhorar os posicionamentos, equilibração, noção de tempo e espaço, noção temporal e outras situações também que são colocadas. Então, de maneira resumida, é assim que é a importância, por exemplo, da prática do exercício físico para uma criança e um jovem. Show de bola. Muito bem respondido, de muito fácil compreensão. Acredito que foi show. E aí, Anderson, eu tô... tendo continuidade com a pergunta do Paulo, eu queria saber como é que a educação física concebe, por exemplo, a preparação física, né? Porque a gente tem modalidades competitivas, no judô, no jiu-jitsu, em qualquer modalidade, né? No futsal, desde, 6, 7, 8 anos, não é isso? E aí, como é concebido a ideia da preparação física, né? Para além da atividade física, né? Como você disse, o exercício, né? Como é que a educação física pensa esse desenvolvimento, quando começa um exercício mesmo, em vez de ser só uma atividade? Ótima pergunta. Se divide em duas situações. Mas, primeiro, é importante se falar da questão lúdica, que está incluída também dentro da questão da psicomotricidade. O lúdico nada mais é do brincar. Ludicidade, ela tem que estar presente na questão do aprendizado da criança. Caso contrário, ela não vai aprender. Vou citar uma situação bem prática, para que todo mundo possa entender isso. Quando a gente está brincando de pega-pega, por exemplo, se você colocar as crianças de vocês para brincar de pega-pega, elas vão passar o dia todo brincando, não vão? E não vão reclamar que estão cansadas. Mas se você... E o pega-pega, a questão básica do pega-pega nada mais é do que correr, digamos assim, não é? O teste da velocidade, a superação, a criança se superar, agilidade, dentre outras coisas. Mas, de maneira geral, o correr. Por que eu estou exaltando o correr? Porque daqui a pouco a gente vai falar de cansar. Aí vamos falar de condicionamento, tá? Porque foi a tua pergunta, tá bom? Agora, se eu pegar essas mesmas crianças que brincaram ontem, o dia inteiro de pega e não cansaram, e pedir que elas deem voltas ao redor da quadra, com 10 minutos vão estando tudo de bico aberto, cansada, reclamando. Ai, tio, não vou mais. Tio, tá muito chato. Tio, tá muito ruim, não quero mais ir. Por quê? Porque não tem ludicidade, não tem brincadeira. Criança precisa de ludicidade para aprender. E agora, antes de continuar com a pergunta, eu vou parabenizá-los os dois, porque não é qualquer um que ensina para a criança. Para você ensinar para a criança, além de você amar o que faz, você tem que ter conhecimento. Porque senão a criança ela vai o primeiro dia para a tua aula e depois não vai mais. Se você não tiver didática e não tiver um trabalho inteligente direcionado à questão lúdica para poder ensinar para ela. E desde já eu parabéns dos dois, porque eu sei do trabalho dos dois, tá? Não é fácil trabalhar com criança. Quem pensa que infelizmente eles estão um pouco ultrapassados, que tem na minha profissão, como tem outras também. Como, por exemplo, é aquele cara que chega com um saco de bolas na quadra, joga a bola pro menino e vai tomar café. E deixa o menino se lascar lá na quadra. Com perdão da palavra, tá bom? Desculpe. Mas isso acontece. Existem bons profissionais e maus profissionais. Aí agora vamos nos direcionar para a questão do treinamento desportivo. Anderson, treinamento desportivo, sim. Porque quando se trata de preparação física, é mais amplo, tá? Eu tenho que falar de treinamento desportivo, eu preciso falar de treinamento intervalado, eu preciso falar de periodização, que é um pouco mais complicado. Mas o que seria a periodização? Eu tenho certeza que os dois vão entender muito bem, e os alunos que estão em casa, os pais também. Porque vocês têm horários específicos e dias específicos para treinar os meninos, não tem na academia? Lá no instituto?
Tá sim. Eu tenho certeza que vocês têm uma programação, claro. A gente divide por segmento de técnicas também. Pronto, é aí que eu vou chegar. Vocês vão ter o treino técnico, muito mais forçado, muito mais direcionado para o gesto técnico do judô em si. Vocês vão ter momentos de conversa com eles para poder explicar a teoria, para poder explicar da história do judô, para também poder falar sobre situações que aconteceram e de vivências. E vocês vão ter um momento onde, digamos assim, para eles é um momento mais chato, que é aquele momento onde força mais o cardiorrespiratório deles, é a aula cansativa, é o trabalho duro. E aí nós dividimos em técnico e cardio, ou aeróbico e anaeróbico, ou treino técnico e treino voltado, por exemplo, se fosse para musculação, para estímulos neuromusculares profundos. No caso do judô, é técnica e, obviamente, um trabalho aeróbico, porque ele trabalha demais o cardiorrespiratório. O judô é a modalidade que necessita resistência cardiorrespiratória muito boa, como também uma resistência muscular muito boa. O judô é a modalidade de explosão inicial, é um misto, como também uma modalidade de resistência e força. Estou correto? Desculpem. Então, o que acontece? Para eu poder trabalhar essas valências, porque força é uma valência física, para eu poder trabalhar explosão, que é outra valência física, eu preciso trabalhar alguns valores psicomotores antes, que são chamados de, como por exemplo, o equilíbrio, equilibração, aquele garoto que você vai ter que ensinar para ele qual o lado dele bom, digamos assim, para ser mais claro, ou seja, lateralização, lateralidade, o pé de apoio dele é direito ou esquerdo, a mão boa de puxada dele é a direita ou a esquerda. Então você vai ensinar para ele o centro de equilíbrio, curvar um pouco o quadril, flexionar um pouco o quadril, colocar um pé à frente, joelho da frente sempre flexionado, sempre flexão de cotovelo também na frente, firmeza na pegada, atenção, não é esse tipo de trabalho que vocês fazem? Mas tudo isso voltado de maneira lúdica. Para voltar para a questão do cardiorrespiratório, nosso coração ele é um músculo. Claro que ele é um músculo com características diferentes. Se eu vou lá, por exemplo, para a academia e vou fazer 4 séries de 15 repetições de bíceps, rosca direta, visando hipertrofiar, melhorar ou emagrecer, enfim, o que não importa o meu objetivo, o meu coração ele também pode ser trabalhado. Ele voltar um estímulo e vou ter uma resposta. Né? A diferença para um garoto, por exemplo, que vai dar bem preparado para um mal preparado, talvez não seja nem o início da atividade. Talvez não seja nem o meio da atividade, e sim o final. Mas a maior diferença é o retorno dele para começar de novo a atividade pela segunda, depois pela terceira, depois pela quarta vez. A gente vai ver um cara bem preparado, aquele cara que demora, ou aquele jovem, aquela criança, que ela tem uma facilidade para retornar para o estado de repouso, ou próximo a ele, para retornar para uma segunda execução, uma segunda série de atividade, onde ele vai estar melhor condicionado. Consequentemente, eu vou ter uma melhor qualidade nas minhas técnicas. Não é assim? Exato. Então, para explicar para o papai, para a mamãe, para a criançada que vão assistir depois, pessoal, é altamente importante seguir o que os professores falam. Seguir, não faltar nem um dia de treino. Porque aquele dia de treino que você faltou vai fazer uma diferença lá na frente. O nosso corpo, existe um processo de treinamento, mas também existe um processo chamado destreinamento. E ele é complicado, porque quando eu passo a me destreinar, para eu voltar para onde eu estava, eu vou demorar mais. Nosso corpo, nós somos adaptativos. Ó, a teoria de evolução das espécies, ela fala que não é o maior e mais forte que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta, tá? E os seres humanos, nós estamos aqui hoje porque nós melhor nos adaptamos a tudo. Calor intenso, frio intenso, situações das mais variadas possíveis, e nós resistimos. O ser humano é inteligente, e nós também, nosso corpo também é uma máquina perfeita. Então, eu espero ter respondido de maneira prática a pergunta que você fez, William. Show de bola. Beleza, aí continuando aqui, Anderson, tem umas situações que sempre a gente se depara no dojo, né? Como o menino chega frio, sem ter aquecido, sem ter alongado, e já quer saltar, já quer fazer alguns rolamentos, algumas técnicas. E eu gostaria que você explicasse aí para a criançada aí, para a criançada não, para geral, a importância desse aquecimento e desse alongamento muscular, e o que pode trazer de malefício para a criança uma situação dessa aí. Pronto. Assim, atleta em si, né?
Claro, claro, para o atleta, para todos nós. É uma questão que nunca vai ter, uma discussão que nunca vai ter fim na minha área da educação física, a respeito de quê? Primeiro alongar, primeiro aquecer. O que é que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro aquilo que o meu corpo está mais habituado. A gente faz primeiro aquilo que o meu estou precisando no momento. Por exemplo, você tem 2 alunos. Um exemplo, um que vem de bicicleta, de uma distância de 3 quilômetros antes de começar a aula, e você tem um aluno que mora vizinho, que acabou de acordar e vai para a aula. Esse que veio de bicicleta, com certeza ele já aqueceu para o treino. Isso é fato. Tá? Esse que estava dormindo e foi lá vizinho, ele precisa de um pré-aquecimento para entrar na atividade. Então são situações relativas, tá? A importância do aquecimento, agora sim. A importância do aquecimento, o meu corpo ele precisa entrar num estado de pré-treino, digamos assim. Pré-treino hoje, se vocês forem ver em questão de suplementação, são algumas situações as quais criança não faz uso e não é o que eu estou falando aqui. Eu falo de pré-treino, é uma situação antes do treino. Um estímulo menor, onde eu vou preparar o meu corpo. O meu corpo ele tem uma homeostase. O que é homeostase? Minha pressão arterial está 12/8, que é o normal. A minha temperatura corporal ela gira em torno de 36,5 a 37 graus. Os meus batimentos cardíacos estão girando em torno, dependendo da idade da criança, mas em média, eu vou fazer a média um pouco maior, entre 65 e 80 batimentos por minuto, BPM. Então eu estou aqui, ó. Mas eu preciso chegar aqui, para no final do treino eu estar aqui, ó, lá em cima. Já no meio do treino, desculpe. Para depois eu ter a chamada volta à calma, né? Então o aquecimento ele serve para isso, para me colocar, me preparar para entrar numa atividade mais intensa. Eu não posso, por exemplo, simplesmente fazer isso. Ó. Eu estou aqui e faço isso aqui. Ó. Não posso. Meu corpo ele não vai entender isso bem, é arriscado. A importância do alongamento. Nosso corpo ele é formado, obviamente, de vários tecidos, dentro de vários sistemas. Vamos falar de sistema muscular, tá? Músculo esquelético, por exemplo. Ele é formado por muitas fibras. E, consequentemente, essas fibras elas precisam se alongar e contrair para poder ter movimento. Consequentemente, eu vou gastar energia para essa situação. Mas eu preciso alongá-las para que eu não tenha lesões durante a execução de certos gestos. Onde, por exemplo, o judô ele pede muito flexibilidade, não estou correto? Mobilidade articular. E principalmente nesses momentos de flexibilidade, o meu corpo tem que estar pronto, ele tem que estar alongado. Eu preciso melhorar a flexibilidade muscular para que eu possa evoluir dentro das técnicas do judô. Então a importância muito grande, é indispensável e essencial antes de começar exercícios, poder estar alongado e aquecido, claro. Porém, algumas pessoas preferem, porque por sua adaptação fisiológica, elas preferem alongar no final do treino. Por quê? Porque já fazem um pré-aquecimento, digamos assim, já adolescentes entrando para a vida adulta. O cara chega lá no dojo e ele vai fazer 30 quedas, por exemplo. Se eu estiver usando alguma nomenclatura errada, vocês me falam, tá? Deu 30 quedas lá para dar uma aquecida e depois ir para o treino. Ou então ele vai dar 30 voltas lá no tatame, e depois ele volta para o treino. Criança já tem uma metodologia diferente, porque trabalhar com criança, como eu falei, e vocês sabem, já é outra situação. Respondi a pergunta? Certo, só a questão qual a consequência disso, de você entrar para um treino, vamos colocar treino, não vou botar nem competição. Entrar para um treino sem alongar e sem aquecer. Qual a consequência? Pode haver... Riscos de lesões. Risco de lesão, claro. Sim. Pode haver lesões de grau 1, 2 e 3, dentro das questões das fibras musculares. Pode haver rupturas musculares, tá? Como também pode haver, dependendo da situação, se forem musculaturas menores, pode haver ruptura de tendão, de inserção, de musculatura. Por quê? Porque eu trabalho muito a região superior, não que a inferior não trabalhe, mas no judô em relação à puxada, por exemplo. Então eu posso lesionar alguma inserção, posso romper por questão de força na puxada. E também picos cardíacos muito altos, onde de repente a pessoa, se não tiver treinada, ela pode ter um pico cardíaco alto demais, mas é um pouco mais complexo. Mas em relação à lesão muscular, está propenso, sim. Show de bola. E aí, você falou um negócio que eu achei interessante aí. Mas esqueci o que eu ia falar. À vontade. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, se eu lembrar eu volto.
Você tem aqui, a gente olhou aqui seu currículo, seu Lattes, né? 5 especializações, né? E, É algumas e que eu lembro. que são complementares. A gente vê que tem toda uma lógica, né? E aí eu queria. A gente sempre participa de eventos, né? Principalmente eu e Paulo somos os mais asilados. Um preparador físico, um cara que foi campeão, não sei aonde e tal. E eles sempre trazem dados novos, né? Um dia desse eu vi um artigo sobre o alongamento da forma certa, para justamente não alongar demais e machucar. A gente vê o treinamento até a falha ou não até a falha, o que a falha torna no músculo. E eu queria que você falasse um pouco sobre a Sim, importância sim. dessa reciclagem, né, para o educador físico, né? Qual é a importância disso, né, de estar sempre se renovando? Pronto. Ótima pergunta, Guilherme. A nossa profissão da educação física e quem trabalha com a área da saúde também tem que entender que o corpo humano ele está em constante descoberta. Sempre aparecem coisas novas, tá? Eu sou no que eu amo fazer, claro, dentre várias situações, mas eu sou um admirador do treinamento resistido, no caso da musculação, porque ela pode ser utilizada para todas essas vertentes e também, por exemplo, para a questão da criançada. A pessoa que, por exemplo, fala que uma criança ela vai ser prejudicada se ela fizer musculação, ele precisa estudar mais, ele precisa se renovar dentro de área de conhecimento. Uma pessoa que fala que o idoso não pode fazer musculação, ele também precisa se renovar. Quem fala que uma pessoa que é hipertensa, que tem algum tipo de dislipidemia, alguma síndrome metabólica, que pode ser uma diabetes junto com a hipertensão, que é muito comum em outras situações, ela precisa se reciclar. Hoje, a educação física, ela se voltou, está voltada realmente para a área da saúde. Muita gente pensa em educação física e acha o quê? Fitness, grande, treinar, academia, músculo e por aí vai. A educação física está muito mais voltada para a saúde da família. Fazer com que as pessoas entendam que a minha profissão, ela trabalha na prevenção da saúde, na manutenção da saúde e na busca da mesma. E as pessoas precisam se reciclar e entender que eu, quanto profissional da educação física, eu tenho uma responsabilidade muito grande para com a comunidade. Eu tenho uma responsabilidade muito grande em ética e moral de não deixar que as pessoas sejam enganadas por falsas promessas, por promessas de inverdades, onde vendem sonhos para as pessoas. Tá? É um processo. Então, assim, eu sempre digo isso, sua pergunta foi muito pertinente. O profissional da educação física, que ele não estuda no mínimo 1 hora por dia, infelizmente, ele vai ser engolido pelo mercado de trabalho, e ele vai ser engolido por informações, e ele vai passar ou dar informações que não são verdadeiras, ou vai de maneira, como eu posso dizer, de maneira maldosa, vender informações inverdadeiras para as pessoas, para não usar uma outra palavra, tá? Então, se você trabalha, se você conhece, um recado aqui para o pessoal que está assistindo, para o pessoal do Instituto Bons Ventos, para os pais, para todo mundo. Conhece algumas pessoas que não têm a capacitação profissional e, por exemplo, querem puxar aquele aluno do trabalho dos meninos aqui, que é um trabalho que eu sei que é voluntário, que é um trabalho muito bem feito, que é um trabalho que é feito com amor, e essas pessoas passam a deturpar a cabeça das pessoas, não permitam. Eu, particularmente, não permito. Eu jamais vou deixar de ser por alguém que faz aquilo por amor, que eu sei que está fazendo uma coisa boa, verdadeira, e que está passando realmente conhecimentos reais, para uma pessoa que... Por isso que, às vezes, infelizmente, desculpe dizer isso aqui, algumas pessoas não me veem, não gostam de mim. Mas eu nunca vou deixar de ser real, verdadeiro e sincero para com a minha profissão e para com as pessoas que recebem aquilo que é repassado por vocês. Tá? Então, a importância de reciclagem, a importância do profissional se autovalorizar, de ele não se prostituir no mercado, quer se prostituir, é chegar lá e se vender por qualquer valor. Tá? Faça um trabalho social, faça isso de bom grado, é muito melhor do que você cobrar valores onde você vai estar... Você não vai ter nem dinheiro para pagar suas capacitações, pode acreditar. Então, é o meu recado que eu tenho a respeito das pessoas buscarem... se capacitar, se qualificar, é altamente importante. Isso aí também, né, para as crianças, né? As crianças também achando que tá começando ali, tá no ensino médio, no fundamental, aí já pode começar a ver isso, começar a ver no que for fazer, independente do que for fazer, faça da melhor maneira e faça bem feito. Nunca pare. Não, Nunca pare.
É muito legal isso aí que o Anderson falou, porque eu lembro quando eu era adolescente, que eu treinava, a gente, a gente tinha uma teoria de que beber água faz mal durante o treino, né? Eu acho que a gente bebia água da forma errada, ficava sentindo aquela dor desviada, né? Que o negado dizia, tá sentindo dor, essa dor aí eu conheço. É, E a gente sabe que hoje isso está errado, né? Então, a pessoa que há 15 anos atrás estava ali comigo, se ela acredita até hoje naquilo, ela hoje está totalmente equivocada, né? verdade. Por exemplo, a questão da importância da hidratação durante qualquer tipo de exercício ou atividade física e também durante o dia. Nosso corpo, os nossos órgãos, eles necessitam trocar calor de dentro para fora. Consequentemente, o que acontece? A questão da sudorese, ou seja, a questão da gente suar, né? Transpirar, a transpiração, para ser mais claro. Então, é altamente necessário. Meus órgãos, eles precisam resfriar. Além de outras situações fisiológicas, uma das importâncias de se hidratar é essa. Além porque também meu corpo precisa de água para fazer funcionar o meu organismo, para poder filtrar o meu sangue, para trabalho de digestão, dentre outras situações, dentre várias outras situações. Então, no momento onde meu corpo está em alto estresse muscular, porque quem diz que exercício físico de alta intensidade é bom, ele é legal, gera sim hormônios que geram prazer pra gente. Mas só que é sofrido, ou não é sofrido? É cansativo. Então, no momento onde meu corpo está mais estressado e eu não puder me hidratar, não puder me repor sais minerais e outras situações, seria no mínimo absurdo. A mesma coisa é que algumas pessoas não sabem mensurar volume e intensidade dentro de um treino. Para ser mais claro, o tempo que eu faço de atividade e a intensidade que eu faço e o tempo que eu vou ter de descanso dentro dessa atividade. Eu vejo muito as pessoas pecarem, confundir intensidade com intervalo de descanso. O cara faz, por exemplo, vou fazer lá 1 minuto de polichinelo, exercício calistênico, dentro de trabalho de coordenação motora grossa, lateralização e outras situações. Mas eu faço 1 minuto. Aí o cara, para enganar, ou então por falta de conhecimento, ele vai dizer que a pessoa vai descansar 10 segundos para fazer mais 1 minuto. Ele vai matar a pessoa. Exato. Não dá tempo de oxigenar, eu preciso respirar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer menores tempos, por exemplo, 15 segundos de polichinelo, onde eu vou ter 5 segundos de intervalo para cada um, 6 séries. Então, consequentemente, eu vou sim condicionar meu coração a trabalhar num zoneamento diferente. São zonas, tá, de batimento cardíaco que nós trabalhamos para a gente poder mensurar a quanto está, digamos assim, o condicionamento físico do meu atleta. Batimento cardíaco, ele anda lado a lado, questão de BPM, lado a lado com a questão do condicionamento físico do meu atleta. Tá? Então, só para ilustrar mesmo. Sim, aí é onde vem a questão que você falou no início, a questão do acompanhamento profissional de uma pessoa que tem o conhecimento. Eu já vi situação do preparador físico, no caso, um educador físico, se dizer educador físico, mandar a pessoa enrolar um plástico filme na barriga para poder fazer atividade física. Não é transpiração, como é que vai fazer isso aí? Deixa eu só falar uma coisa. As pessoas têm muito na ideia, na cabeça, ontem a gente estava até conversando sobre isso, eu e a Cíntia, mandar até um abraço para ela, beijão. As pessoas falam muito o quê? Suei, estou emagrecendo, eu preciso suar no exercício. E são situações do sistema endócrino. Existem pessoas que têm dificuldade de suar, por exemplo, mas isso não quer dizer que eu estou suando e eu estou perdendo ali, eu estou apenas perdendo líquido. Não está dizendo que eu estou emagrecendo, por exemplo, eu estou perdendo líquido, tá? O fato de eu como é que eu posso dizer, me desidratar, como por exemplo um atleta de MMA faz, que é um processo que vocês sabem, que é muito doloroso. Um processo de desidratação não é emagrecimento, até porque em menos de 24 horas ele vai recuperar 6, 7 quilos com reposição de carboidrato. Isso. Então, são situações atléticas de alto nível e que são altamente arriscadas. O cara enrolar plástico filme... Tem um acompanhamento também, né? Não é claro, ele tem acompanhamento fisiológicos, médicos e dentre outras situações. Monitorado. E é arriscado. Imagina você sair de casa, no calor que nós vivemos, se enrolar de plástico filme e sair para correr. Inclusive, a Amanda Nunes passou mal, não foi? Acho que foi tem uns 2 anos. O próprio Renan Barão, ele está quase se aposentando porque ele sofre muito na perda de peso. Ele teve que subir de categoria para não se aposentar.
São situações claras. Por que que judô, vocês sabem isso mais do que eu, e podem até falar melhor sobre isso. Em relação às categorias, elas são altamente respeitadas. É muito difícil você ver alguém subindo categoria ou descendo. É ou não é? Exato. Porque ele respeita muito a questão fisiológica de cada um. Tá? Já no MMA não, ele é mais dinâmico, ele é um mix, então são situações da modalidade específica. Mas no judô em si, quem é peso pesado, ele é peso pesado. Não, Quem é médio, é médio. Inclusive existe a pesagem aleatória, né? Que na hora, pouco antes da luta, a pessoa é pesada para saber se ela tá tudo no script. Isso é, e outra coisa, facilita e também ele, para ser mais claro o que eu ia dizer, ele protege melhor a integridade física do atleta, do participante, da pessoa, porque não vai ter esse sacrifício de baixa de peso, de aumento de peso e por aí vai. Tá? A gente vai trabalhar muito mais uma questão, sabendo do teu peso é aquele, então eu vou trabalhar o quê? Explosão, porque eu sei que se tu perder peso, tu vai perder força, isso é fato. Claro, então eu vou trabalhar em cima de uma média de peso e eu vou saber apenas que eu tenho que trabalhar a força do meu atleta que não vai ser prejudicada por falta de, por exemplo, por uma perda de peso drástica durante um determinado tempo. Ele não vai perder explosão, não vai perder velocidade. Eu vou trabalhar a técnica com muito mais tranquilidade, não que seja mais fácil, mas de maneira mais tranquila. Exato. Mas acontece, o judô também, a gente vê muito essa situação do atleta tipo a categoria abaixo, sabe? E lá antes da luta mesmo, ali o cara tá lá com o kimono e correndo no sol para poder perder líquido, né? Isso aí na verdade, ele tá perdendo. Ele pode até falar melhor que o cara não tem o mesmo rendimento, pô. Não tem o mesmo rendimento do que você tá. Ele vai perder até em atenção. Por quê? Porque, obviamente, o nosso cérebro ele precisa de glicose, glicogênio, de açúcar para poder funcionar também. Então, consequentemente, eu estou perdendo tudo. Eu estou perdendo peso, não estou emagrecendo, na verdade. Tá? Eu estou perdendo peso da pior forma possível, eu estou desidratando. Está indo embora tudo que eu preciso. Nutrientes e minerais estão indo juntos. Eu falei até da questão do William aí, porque algumas competições ele precisou perder, inclusive, já deixou de participar de competição porque não bateu a meta, ficou 200 gramas, não foi no Cearense? Foi, 200 gramas. 200 gramas. Sim, né? Depois que eu comecei o mestrado que reduziu os treinos, pra gente é quase impossível manter o peso num volume de treino diferente, né? Foi um ano bem sofrido. No final das contas, eu subi de categoria. E foi até bom, né? Porque eu percebi que o pessoal que desce de peso e eu que estava no peso normal, consegui ter mais velocidade, mais força. Um detalhe que o William falou legal aí, volume de treino. Cara, as pessoas conseguem entender o que é volume de treino, como ele deve ser respeitado, pode dizer. Continua o teu raciocínio e tu fala para mim do overtreino. Overtraining? Pronto. Overtraining para ser mais claro, para ser bem claro, é exagero voltado tanto para situações de treino, como também ele mexe na questão psicológica. O teu corpo ele entra numa situação onde tu não evolui mais, tá? Tu não consegue mais render e, consequentemente, já existem relatos e existem estudos, alguns, que falam que o overtraining ele pode gerar até depressão no atleta. O overtraining ele é uma gama de situações, é uma junção de situações fisiológicas, ele facilita o aparecimento de lesões, tá? Porque teu corpo ele está totalmente exaurido. Os pilares do treinamento, de qualquer tipo de treinamento, qualquer um: treino, nutrição e descanso. Às vezes o cara só quer treinar, exagera no volume de treino, não descansa, o corpo pede para parar, não dá. Então ele vai ter que te avisar de alguma forma. Se tu tá bem condicionado, tá bem preparado, e ele vai começar a avisar aqui, ó. Trocando em miúdos, para ser mais claro. Então ele pode, você não aguenta mais, você não tem mais cabeça para treinar, ele vai te dar insônia. Por mais que você chegue cansado pra caramba naquele dia, mas você não vai conseguir dormir, tá? Você pode, por exemplo, mexer no seu relógio biológico, você pode passar a ganhar peso, vai mexer na questão psicológica, você vai ficar mal-humorado, são uma série de situações. E qual seria o volume ideal para ti? O volume ideal? O primeiro, existem princípios básicos do treinamento, certo?
O volume ideal é aquele volume que é voltado diretamente para você. O primeiro princípio básico do treinamento, William, chama-se individualidade biológica. Não existe fórmula de bolo para ninguém. Eu tenho que respeitar a sua individualidade biológica, eu tenho que respeitar os seus princípios básicos de adaptação, como você se adaptou, porque depende da curva que foi colocada. Princípio básico de volume e intensidade, que eles são interdependentes. Princípio básico de carga e sobrecarga. O que seria isso? O volume que eu utilizei hoje tem que ser maior do que o de ontem. E o de amanhã tem que ser maior do que o de hoje. Mas poder mensurar isso é que não é fácil. É onde vai entrar a questão da periodização, direcionada a microciclos, que são dias de treino, aliás, semanas de treino, mesociclos, meses de treino, e o macrociclo, que é o ano, o meu programa inteiro. Então, não existe um volume ideal, existe um volume ideal para você. Mas no macro, eu não posso dizer isso. Seria, no mínimo, falta de conhecimento da minha parte. Se eu fosse dizer que existe um volume ideal de treino para o macro. Existe o seu, existe o de Paulo, existe o meu. Tá? Então, depende de uma série de fatores como esses que eu falei. Beleza. Inclusive, como você falou na questão da nutrição, envolvida diretamente com a parte de preparação física, né, no caso, a gente vai até falar com Cíntia, eu acredito que ela também... Ela já aceitou, viu? Já falei, ela já aceitou. Eu vi. A gente vê, como você falou, se não tiver um equilíbrio... Mas não vale falar de café não, viu? Porque a Luísa vão querer começar a falar de café, não pode deixar não. Mas café tem todos os nutrientes necessários para você viver acordado e saudável. Se não tiver esse equilíbrio, com certeza o corpo vai responder de alguma forma. Acontece muito no treino, da pessoa chegar e começar a treinar e querer dar tudo ali naquele treino ali. Exato. Você fala, vai vir a hipoglicemia, vai vir extensão. Pode ser um pico hipoglicêmico, hiperglicêmico, dependendo da individualidade da pessoa. Mas você falou muito bem, Paulo, equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio na nossa vida em tudo. Tá? Exato. E na questão do exercício, ele tem a modalidade de vocês, ela ensina muito bem isso. Jigoro Kano, ele sempre preconizou também, um dos fatores dele, do ensinamento do judô, a questão do equilíbrio. Equilíbrio mental, corpo são, mente sã, todas as situações. Estou falando certo? Certíssimo. Por aí mesmo. Né? Pronto. Agora vamos falar um pouquinho de política, Paulo? Bora. Meu querido, antes de fazer a pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer uma que você me instigou. Você já ouviu falar no Uber da educação física? Já. Fala um pouquinho sobre esse aplicativo, o que você pensa dele, o que você acha se é uma boa, se é um negócio que vai ser... As pessoas têm que estar acostumadas para o novo normal, digamos assim, né, que foi criado após essa pandemia. Nós vamos ter que utilizar muito mais as situações de ferramentas de interação digital, como nós estamos utilizando aqui. Porém, existem duas vertentes para a questão do Uber da educação física. Ele pode ser muito bom pelo fato de estar injetando muito dinheiro, e essa parcela, uma parte desse dinheiro pode ser direcionada para aquele profissional que for bom e souber usar. Tá? Isso. Mas ele pode ser bem danoso para aproveitadores que querem entrar na questão da educação física sem ter o mínimo de conhecimento, sem respeitar a ética, sem respeitar o próprio cliente e usar disso para só arrecadar dinheiro para o seu bolso, porque só pensa nisso. Tá? Infelizmente, pessoas frustradas, que estão numa profissão que não gostam, que não sabem por que entraram e podem se aproveitar disso para enganar as pessoas, para lesar as pessoas, não só financeiramente, mas também fisicamente e psicologicamente. Mas então, uma das críticas que é feita é a manobra do Uber, né? Da Uber, dessas de comida, tá? Da iFood, de no começo pagar bem e do meio para o fim precarizar o trabalho do educador físico. Como eu falei no começo. Que o destino é esse? Porque o destino é exatamente esse. O destino é esse. Porque entendam bem, ela injeta o dinheiro, mas como toda e qualquer empresa, ela investe. Investimento e custo são diferentes. Custo é aquele dinheiro que eu coloco e não recebo de volta. Investimento é aquele valor que eu coloco e eu recebo de volta. E eles estão investindo muito dinheiro, mas eles vão ter esse dinheiro de volta, claro, senão eles não iam dar de nada para ninguém, não. Então eles vão ter esse retorno como? Precarizando, como você bem falou de maneira bem clara, lá na frente.
Aí o que é que vai acontecer? Quem está dentro vai se prostituir. Se prostituir como? Baixando o valor. Consequentemente, quem tem conhecimento não vai aceitar. Quem tem a sua vazão de negócio já, quem tem o seu público conquistado, não vai nem entrar. Eu acho legal para profissionais que estão começando agora, para pessoas que querem ter uma visibilidade legal e depois partirem para o freelancer e por aí vai. Mas se prender a isso, na minha opinião, não vai ser bom. É apenas um boom. Chegou, mas uma hora vai sair, uma hora vai prejudicar alguém. Essa é a minha opinião. Mais ou menos isso aí mesmo. É bem isso. Pergunta, Paulinho? Tem alguma? Pode fazer. Pronto. Aí, é uma pergunta que, por favor, não me leve a mal, né? Como eu mesmo falei isso, e você respondeu muito bem, que é importante você estar estudando, né? Lógico. E aí, gerou uma polêmica que aparentemente foi resolvida ano passado, se não me falha a memória, que é a questão da CREF, do CREF para os profissionais de artes marciais, né? Que no caso do capoeira, considerando que é um saber diferenciado, dentro da educação física, mas de certa forma não é. Queria que tu desse a tua opinião sobre essa obrigatoriedade do CREF e também de professor de educação física, né, de escola, que também entrou um pouco nesse meio. Eu vou ser bem claro nessa situação, até porque para mim não gera polêmica, para mim é clareza. O CREF, antigamente, a nossa profissão de educação física, ela é muito jovem. Tá? Ela é jovem. 20 e poucos anos, enfim. Então, o que é que acontece? Antes da profissão ser regulamentada, existiam os provisionados. Eram cursos que eram realizados e tinha aquela carteirinha vermelha que era provisional. Depois, quando a faculdade de educação física, curso de educação física, para ser mais claro, ele foi regulamentado, passou a ter a área da licenciatura e a do bacharel. Licenciatura escola e bacharel, clubes, academias e por aí vai. Eu sou da primeira turma aqui em Aracati, que nós nos formamos há quase 14 anos. Então, assim, eu não sou velho não, porque eu me formei novo, viu? Então, assim, o que é que acontece? Nós somos plenos. O que é pleno? Eu posso atuar tanto na área da escola como na área de academia. Tá? Eu tenho as duas vertentes. Os profissionais de lutas ou de outras situações, como a manifestação cultural, que é a capoeira, que para nós da educação física, na licenciatura, a capoeira, ela é direcionada dentro da escola como manifestação cultural, porque é muito maior do que apenas uma luta, por exemplo, porque aqui no Brasil, e a dança, não, capoeira é manifestação cultural, por exemplo, para nós da licenciatura. Quando eu levo para o bacharelado, a capoeira, ela se encaixa nas lutas. Como o judô é luta, como o jiu-jitsu é luta, como o karatê é luta. E existem tramitações, projetos e também pré-projetos que colocam para poder fazer com que o profissional da área da luta, por exemplo, o mestre, o sensei, ele possa receber uma regulamentação para dar aula dentro da sua academia. Porque lá dentro, como por exemplo lá dentro vocês têm poder obviamente, de ministrar as atividades, porque vocês são especializados nessa modalidade, nessa área do judô. Porém, dentro da licenciatura não pode. Ninguém dentro da escola pode dar aula se não tiver o CREF. E pode, se por exemplo, eu sou professor, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que acontece muito, mas é ilegal. Eu sou coordenador, professor da escola, e tenho vocês dois como meus senseis lá num projeto que eu tenho. Se o CREF chegar, eu vou lá mostrar, ó, quem é o licenciado aqui sou eu. Eles dois são meus monitores. Eu estou supervisionando as aulas. Caiu? Paulinho? Parece que a internet caiu. Vou dar uma parada aqui.